Olá a todos, tudo bem com os senhores? Então, nesse vídeo vai ser um vídeo falando sobre o ano de 2026, né? O que esperar. Eu tava há muito tempo sem fazer vídeo, eu tava enrolado com algumas coisas aí, né? Tava meio desanimado, pra dizer a verdade, mas agora eu pretendo fazer vídeos a rodo aqui nesse canal. E bem, nesse vídeo específico, né, eu já quero falar sobre a questão do que a gente pode esperar para 2026, né? 2026 pode ser um ano no qual ele vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição, ele vai ter muita disputa política, né? Que a gente pode ver assim. Vai ser um ano assim muito assim animado, né? Vai ter jogos saindo, GTA V saindo também. E nesse ano, né? Eu pretendo fazer bastante vídeos nesse canal para poder monetizar, né? Então quem puder me ajudar a monetizar esse canal seria de grande valia, né? Dê like, se inscreva no meu canal aí pra me ajudar a monetizar esse canal, por favor. Mas é isso. Mas a questão principal desse vídeo é falar sobre o que esperar desse ano. Vamos lá. Vamos lá, eleição. A eleição desse ano vai ter Bolsonaro e Lula. Pra quem sabe, eu sou libertário, então pra mim... Bolsonaro não, na verdade Bolsonaro tá preso, né? Vai ser o Lula, né? E até então, o representante da direita vai ser o Flávio Bolsonaro, né? O filho dele. Mas, do que esperar disso? É esperar que tanto o Bolsonaro, tanto o Flávio Bolsonaro e o Lula, né? Eles são... É aquele vídeo que eu falei do aceleracionismo. A direita, ela é uma esquerda menos progressista, né? Vai ter gente da direita já defendendo o feminismo. Tem mulher na direita defendendo o feminismo, que ajuda o feminismo. Tem até aquela Zoe Martínez, né? Tava fechando totalmente socialista. Aquela mulher cubana. Totalmente socialista, querendo fechar empresa aqui no Brasil, que tava trabalhando. Assim, ela se diz de direita ainda, a mulher. Totalmente fazendo aquilo no qual ela diz que ela é contra, né? Porque em Cuba é uma ditadura, a Cuba, né? Cuba realmente teve estatizações a rodo, desde Fidel Castro aí, com Che Guevara. A mulher vai lá e me apronta que... Não, temos que fechar tudo. Ela tá agindo igual o governo dela, assim, muito bizarro, cara. Se você vê como que a direita ela é uma esquerda menos progressista, né? Já tem trans, né? Trans querendo se eleger na direita. Meu amigo, não tem onde escapatória, não. E até aquela situação da CNH, né? Que ficou agora mais descentralizada pra tirar. Tinha pessoa de direita querendo ir contra também, né? É bizarro, cara. Por isso que eu falo, são duas caras da mesma moeda, né? Tanto a esquerda quanto a direita são dois lados da mesma moeda, né? Que se diz. Então, senhores, o que eu acho desse ano Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, eu acho que até agora o Lula tem mais vantagem, né? Porque o Lula tem mais capital político, né? Tá no poder, tem a máquina pública, né? Mesmo ele estando fazendo um governo ruim, né? Ele tem mais chance de vencer. Mas mesmo assim a gente pode ter uma reviravolta, né? Ninguém sabe de lá daqui até as eleições o que pode acontecer, né? Pode acontecer bastante coisa, até mesmo um vídeo que eu vou fazer especialmente sobre isso, sobre a guerra da Venezuela. Afeta também afeta, no decorrer disso, pode afetar também a ação política que pode acontecer aqui no Brasil. Outro fator também, né, que eu gostaria de falar é sobre a economia, né? Cara, a economia do Brasil é uma furada, entendeu? Que a questão é que esse ano vai ser ano de eleição, vão imprimir muita moeda, vai ser um ano que vai ter muito concurso público, né? Eu vejo dessa forma, porque ele vai querer fazer muito concurso público para agradar os eleitores, vai querer fazer vai gastar muito em obra, vai querer gastar muito em auxílio para poder eleger, para poder agradar os eleitores, né? Quem não é do mesmo lado político dele, mesma coisa que... Por isso que eu acho que ele cortou a verba das universidades. Porque sabe que nas universidades já é lado da esquerda, entendeu? É muito difícil ele perder a confiança das universidades. Ele tem que fazer muita merda para poder perder a confiança das universidades, o Lula. Muita mesmo. Então cortar o orçamento não é uma merda suficiente para ele perder, né, a confiança das universidades, né? Ele vai retribuir de outra forma. Mas aqueles eleitores no qual são mais isentos, né? Esse que ele tem que agradar mesmo,
ele vai fazer de tudo para poder agradar. Por isso que ele cortou a verba da universidade e vai dar para eles agora, entendeu? Esse ano ele vai gastar muito dinheiro para poder se eleger, né? Para poder conseguir, né? Ganhar a eleição. E a questão é que vai ter com essa gastança, né? O que vai acontecer é a moeda vai desvalorizar, né? Porque o governo vai ter que imprimir moeda para pagar a dívida, pagar esses gastos do governo, né? Porque ele não vai conseguir retribuir por meio de imposto, não vai conseguir tirar esse dinheiro por meio de impostos. E tem muitas empresas vazando também para Paraguai, Argentina. Depois todo mundo parar para lá, né? Porque lá tem lá tem como que eu posso dizer, lá tem uma liberdade econômica maior, tem uma segurança jurídica maior, né? Menos impostos, menos burocracia para poder chamar empresários para lá para poder abrir empresa. E tudo isso, senhores, é uma questão de fato que o que está acontecendo, né? De fato, é que a economia esse ano vai pro buraco, entendeu? Esse ano o que irá acontecer é que a economia irá para o buraco. Né? E isso que irá acontecer, senhores. O que irá acontecer é que a moeda vai desvalorizar, a moeda não vai valer mais nada, e a questão é que ele deve querer aumentar imposto também, aquela curva de Laffer, né, que diz que quando aumenta muito imposto, acaba com que as empresas paguem menos imposto, né, porque não fica tão favorável pagar quando aumenta muito imposto. Não vale muito a pena mais você abrir empresa quando você tem que pagar muito imposto pro governo, né? E é isso que acontece, senhores. Então, a tendência é você conseguir proteger seu patrimônio, e a única proteção que eu vejo é o Bitcoin de fato, né? E não tem outra opção, né? E é isso, senhores. Outra questão também, né, que eu gostaria de falar também é sobre questão da segurança pública, né? Esse ano de eleição, com certeza o Flávio Bolsonaro ele vai vir com pauta de segurança pública. E essa pauta de segurança pública pode ser algo que possa alavancar ele a ganhar a eleição. Eu disse possa, porque ele vai vir com esse tema, e é um tema muito sensível para a população brasileira, né? Principalmente no Rio de Janeiro, os estados assim, Bahia, Nordeste, né? Esses estados assim que estão mais sensíveis a essa questão né? Cultural, né? Essa questão mais social, né? No caso, ele vai vir com esse papo, né? Os governos vão vir com esse papo de segurança pública, no qual, principalmente ele, o Renan também, ele vai vir, o Renan do MBL, né? Que criaram a Missão, né? O partido Missão, que é o partido do MBL. Então eles vão vir com esse papo falando sobre a questão que vão melhorar tudo, que vão dar uma de Bukele aqui no Brasil, né? Sendo que é complicado aqui, porque os juízes aqui estão comprados, tem um monte de coisa comprada aqui, é complicado fazer isto, mas realmente, senhores, esse quesito é um quesito muito sensível para a população brasileira, entendeu? Muito sensível. E para fazer isso tem que tirar muita gente do governo, tem que secar o governo, porque tem deputado, tem juiz do Supremo Tribunal Federal que é a favor disso, entendeu? Que é pró esses homens, essas facções, entendeu? Então, senhores, é algo complicado, mas eles vão ter muito trabalho para fazer isso, né? Mas eles vão vir com essa pauta, né? Para poder ganhar a eleição. E isso pode ser algo que possa mudar a eleição para 2026, né? Isso pode ser algo que pode fazer o Lula perder. Vamos ver, né? Só vendo mesmo para gente ver, né? Ainda mais dessa questão dos Estados Unidos ter invadido a Venezuela, né? E isso pode mudar realmente o quesito político aqui do Brasil. Outra questão também que eu gostaria de falar, né? É sobre como proteger seu patrimônio. Cara, proteger seu patrimônio, você pode proteger por meio do Bitcoin, né? Por isso eu falo, estudo em Bitcoin. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, sobre o Bitcoin, no decorrer do meu canal. Mas estudar Bitcoin é algo realmente necessário, né? Nem luxo, é necessário para poder proteger seu patrimônio, né? Da desvalorização do real, que eu acho que nós deveremos chegar a um nível, né, de inflação muito alta, né? A gente vai perder muito poder econômico, poder de compra. Então estuda em Bitcoin quanto antes, né? O governo está imprimindo muita moeda para pagar dívida, né? A dívida, o juro do Brasil é o segundo mais alto do mundo, né? Para quem sabe, o juro alto para quem não sabe, quando o juro fica muito alto, acaba que
ninguém investe em nada, né? Fica tudo paralisado, fica estagna em inflação, né? E o que acontece é que os juros muito altos acaba com que atrapalha o desenvolvimento econômico do país, né? E também a dívida só cresce. Então o governo vai ter que imprimir moeda para poder pagar essa dívida, porque por meio de imposto não vai pela curva de life, né? Então é isso, senhores. É isso. Esse é um vídeo, né? Meio curto, só queria falar sobre o que eu acho do ano 2026. Se inscrevam no meu canal, dê like, eu vou fazer mais vídeos, né? Sai mais vídeo até hoje mesmo, não vou deixar os senhores na mão. É isso, senhores. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no meu canal, dê like, me ajude a monetizar esse canal, por favor. É isso. Tchau.